Olá, o Câmara Rio Notícias está no ar. A gente começa essa edição especial para fazer uma retrospectiva dos principais assuntos debatidos neste ano aqui na Câmara Municipal. Parlamentares aprovaram um projeto da Prefeitura que estabelece mudanças na forma de cobrança do IPTU. Quem tem as informações é a repórter Simone Braga. Após muitas discussões, a Câmara dos Vereadores do Rio aprovou em setembro o projeto de lei do Executivo Municipal, que permite alterar a cobrança dos valores do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. O projeto foi aprovado por 31 vereadores a favor e 18 contrários. O projeto foi encaminhado à casa em junho, sobre algumas justificativas da Prefeitura, entre elas a de que uma grande área da cidade não paga o tributo. A última mudança no sistema de cobrança no IPTU foi há 20 anos. Segundo a Prefeitura, dos quase 2 milhões de contribuintes, apenas 800 mil pagavam imposto e mais de 1 milhão não pagavam IPTU porque o valor venal, que é o valor pelo qual um bem é comercializado, era de no máximo R$40 mil. Com a aprovação do projeto, a Prefeitura espera que 500 mil passem a pagar já no próximo ano. R$1 bilhão. Esse é o valor total dos 4 empréstimos que os parlamentares aprovaram para o uso do Executivo. Ficou dividido assim: 50 milhões para a modernização da Prefeitura e capacitação dos servidores, 100 milhões para o turismo, 200 milhões para o pagamento de dívidas da Companhia de Desenvolvimento Urbano da região portuária e 650 milhões para o pagamento de outros empréstimos, além de finalizar projetos na área da educação. Por falar em economia, a Comissão de Finanças realizou uma série de audiências públicas sobre o orçamento da cidade para 2018. Esses encontros foram base para a aprovação das contas do município para o próximo ano. Após muita discussão, o orçamento aprovado para 2018 foi no valor de 29 bilhões e 800 milhões de reais. Os parlamentares conseguiram igualar a verba da saúde para o mesmo valor do ano passado, 5 bilhões e 500 milhões de reais. O projeto inicial da Prefeitura previa uma redução. Já a área da educação teve um pequeno aumento. O valor final é de 6 bilhões e 700 milhões de reais. O Estado viveu uma de suas maiores crises neste ano. O atraso no pagamento dos servidores foi um dos símbolos dessa crise. A venda da SEDAI foi uma das formas que o governo estadual encontrou para tentar mudar esse cenário econômico. Aqui na Câmara foram criadas 3 frentes de trabalhos para tentar impedir essa privatização. Primeiro foi o vereador Fernando William, que propôs a criação de uma comissão especial para impedir a venda da estatal. Eu fiz um abaixo-assinado contra a privatização da SEDAI. Em 2 dias, nós recolhemos 5 mil assinaturas aqui. Já o parlamentar Leonel Brizola Neto criou uma frente parlamentar em defesa das águas do Rio de Janeiro. Ele realizou um debate público no plenário da Câmara para tratar da questão. Do maciço da Tijuca, da Pedra Branca, o quanto que cai de água ali, isso vai ser entregue para uma empresa privada também. Lógico que isso não abastece o Estado como um todo, mas faz parte do município. O vereador Renato Cinco, que também participou do debate, preside há 2 anos a comissão especial que trata do colapso hídrico. Para ele, um dos principais problemas relativos à falta d'água é o aquecimento global. Uma das angústias, que o trabalho dessa comissão produziu é porque essa luta, pela água, ela é uma luta que ocorre em várias escalas. Ela é complexa, porque ela envolve, por exemplo, a luta contra o aquecimento global. Parlamentares aprovaram uma emenda à lei orgânica do município que permite à Guarda Municipal a usar armas não letais. Os vereadores já tinham decidido sobre a proibição do uso de armas de fogo. A emenda também prevê o momento do uso das armas não letais. Só pode em flagrante delito ou para evitar uma agressão ao agente da Guarda Municipal. Apesar da aprovação da emenda, teve muito debate entre os parlamentares. O Ministério Público Estadual proibiu os guardas municipais de utilizarem 3 equipamentos de armas não letais, que são o equipamento taser, o equipamento cacetete, cujo na ponta emite choque elétrico, e o spray de pimenta.
O objetivo dessa proposta é permitir, pelo menos, que esses homens tenham um instrumento de defesa ante o papel que eles desempenham em defesa da sociedade. Agora é lei. Parlamentares aprovaram um projeto que proíbe a dupla função dos motoristas de ônibus. A medida vai ajudar milhares de cobradores que foram demitidos nos últimos anos. As galerias estavam cheias. Com maioria absoluta, os parlamentares aprovaram o projeto dos vereadores Raimon, Eduardão e Marcelo Ará, que prevê o fim da dupla função para os motoristas de ônibus. Um motorista de ônibus não pode dirigir um ônibus e dar troco ao mesmo tempo. Não pode dirigir um ônibus e fazer a segurança do ônibus. Não pode estar com diversas funções. Na atual crise que o município do Rio de Janeiro se encontra, na atual crise que o país se encontra, a estimativa de reinserirmos os cobradores ao mercado de trabalho significa o sustento de quase 5.000 famílias de cariocas, de fluminenses, aqui no município do Rio de Janeiro. O projeto foi aprovado com uma emenda proposta pela Prefeitura. Ela estabelece a instalação da biometria para analisar os dados de gratuidades nos ônibus. O governo é favorável ao fim da dupla função dos motoristas. Um ano após a realização da Olimpíada, a Comissão de Esporte e Lazer realizou uma série de vistorias aos equipamentos olímpicos. A vistoria dos vereadores começou em uma das maiores instalações do chamado Legado Olímpico, o Centro Esportivo Miésimo da Silva, em Campo Grande, na Zona Oeste, tem mais de 60 mil metros quadrados. Uma das áreas que mais chama atenção é a pista de atletismo. O piso está destruído. Que esse quadro aí de descaso mostra, ao longo da nossa história, a falta de compromisso dos nossos governantes em relação ao esporte. Eles também estiveram no Parque Radical, em Deodoro. Aqui, apenas os parlamentares entraram e lamentaram que o investimento de 700 milhões de reais esteja ameaçado por falta de manutenção. O lugar que foi palco de tantas lutas durante os Jogos Olímpicos, hoje precisa de outro tipo de combatente. A Arena 3 do Parque Olímpico sediou as competições de esgrima e taekwondo e agora é um grande espaço vazio. O projeto era construir 24 salas de aula, uma quadra poliesportiva e outras 2. A escola funcionaria em tempo integral e seria voltada para o esporte. Foi uma falta de planejamento, foi um erro da antiga gestão, foi um desleixo com a cidade do Rio de Janeiro e um desleixo com os atletas, com a população, pensando sempre, em primeiro lugar, com questões políticas. A comissão também inspecionou o campo olímpico de golfe e gostou do que viu. A área de 1 milhão de metros quadrados tem apenas 5% de construção. Os outros 95% são de área verde. A vistoria ocorreu nas arenas 1 e 2, no Centro Olímpico de Tênis e no Velódromo. Apesar de achar alguns problemas, como por exemplo em relação à limpeza e à manutenção desses legados, a Comissão de Esportes e Lazer considerou boas as condições encontradas nessa vistoria. Agosto de 2017. A Arena Carioca 3 já está bem diferente, ganhou novos equipamentos. Exatamente um ano após o início dos Jogos Olímpicos, ela começará a ser usada por 7 federações. A pista de ciclismo BMX já está pronta para ser usada para competição e treinamento de atletas. E o tanque de canoagem, com 31 milhões de litros d'água, vem sendo preparado para cursos de natação e hidroginástica. Um motivo de alegria a gente vê que o trabalho da comissão está funcionando, o trabalho dos vereadores está funcionando. Isso é uma parceria muito importante do Legislativo junto com o Executivo para entregar para a população tudo que a população espera. Uma comissão foi criada com o objetivo exclusivo de fiscalizar os rios da cidade. Foram 4 vistorias e o resultado foi preocupante. Perto da nascente, a situação não é tão grave. Podemos encontrar alguns locais onde o esgoto é lançado a céu aberto, mas, seguindo o curso do rio, tudo vai piorando. Aqui, encontramos até um notebook boiando. Neste ponto, na Avenida Brasil, a imagem é ainda mais desoladora. Muito lixo, matéria orgânica e esgoto puro. Tudo isso aí desemboca na Baía de Guanabara. Temos o exemplo aqui do Rio Nunes, que a gente vê deságue de muito esgoto. Dificilmente dá para se recuperar, mas a gente pode fazer alguma coisa. O Lixo e o Mato Alto denunciam o descaso das autoridades com a conservação do rio Acari. Representantes da Prefeitura e da sociedade civil acompanharam os integrantes da comissão em mais uma fiscalização num dos rios que tem um dos maiores cursos d'água da cidade. É uma obra cara,
Isso rio aqui, a extensão dele, além de ser larga, é comprido, uma obra gigantesca. Juntamente com outros rios da região, o Rio dos Cachorros ajudava a irrigar as plantações de cana-de-açúcar e de frutas cítricas que existiam aqui há muito tempo, além de abastecer as residências. Mas hoje, segundo os especialistas, o rio está praticamente morto. O rio estava horrível. Se não fosse o pessoal da Conlurb estar aqui limpando o rio, vocês iam chegar aqui a tomar um susto. Durante a 4ª visita técnica da Comissão Especial dos Rios, a vereadora Vera Lins acompanhou de perto os trabalhos nos bairros da Penha Circular e Oswaldo Cruz. O rio tem que ser tratado, tem que ser cuidado, aí então a gente faz no guarda-corpo, porque quando enche isso aqui, crianças caem, morrem aqui nesse rio. Já que estamos falando sobre fiscalização, 2 CPIs foram criadas. Uma com o objetivo de analisar o preço da tarifa dos ônibus e a outra para avaliar o rombo da previdência dos servidores do município. Quem acompanhou desde o começo essas comissões foi o repórter Renato Chapô. A CPI do PreviRio foi criada para investigar um rombo de 2 bilhões de reais nos cofres da instituição que cuida da previdência dos servidores do município do Rio. O atual e o ex-presidente foram chamados para depor. No final, não houve consenso. 3 relatórios foram apresentados, mas nenhum deles foi aprovado. Já a CPI dos ônibus foi instalada em agosto para investigar o processo de licitação de 2010 que gerou a atual concessão de transportes públicos no município do Rio. Os membros da CPI se debruçaram sobre 3 grandes questões: o preço da passagem, a polêmica instalação dos aparelhos de ar-condicionado dentro dos ônibus e a relação entre as empresas e o poder público. A CPI está suspensa e retoma os trabalhos em fevereiro de 2018. Uma cratera assustou os moradores do Recreio. A Comissão de Defesa Civil da Câmara foi até a Praia da Macumba acompanhar o andamento das obras realizadas pela Prefeitura. A Comissão Permanente de Defesa Civil da Câmara realizou uma vistoria nas obras de contenção executadas pela Prefeitura na orla da Praia da Macumba. Foi feito um requerimento emitido direto à nossa Prefeitura, aos órgãos competentes, para avaliar os riscos que vão poder ocorrer durante o verão. O desmoronamento provocado pelo desgaste da faixa de areia nesse trecho da orla em outubro engoliu um quiosque e provocou rachaduras nas casas. Se as obras emergenciais não começassem efetivamente, a estrutura do prédio teria sido abalada. Segundo o subsecretário municipal de Conservação e Meio Ambiente, as obras emergenciais de contenção do processo de erosão aqui na orla da Praia da Macumba, orçadas no valor de 14 milhões de reais, ficarão prontas em fevereiro de 2018. E agora vamos falar sobre mobilidade. O Palácio Pedro Ernesto investiu em novos equipamentos para democratizar o acesso de todos aqui na Casa do Povo. Eu acompanhei como foi essa instalação. A vereadora Luciana Novaes foi a primeira a usar o equipamento. Ele fica em um dos principais acessos do Palácio Pedro Ernesto, bem ao lado do cerimonial e do plenário. A plataforma foi instalada nesses 2 lances de escada, com 12 degraus. A nossa acessibilidade tem que começar pela Casa do Povo, né? E aqui dentro é a Casa do Povo, então todos têm que ter direito a acessar essa casa. A ideia é facilitar a chegada aos elevadores que levam até os gabinetes. Um local de bastante movimento, que agora terá acesso mais democrático. Temos dificuldades porque o palácio é tombado, né, mas a gente vem a todos os momentos, a engenharia da casa, que a gente agradece o servidor, vem buscando mecanismos que a gente possa dar acessibilidade. A maior festa popular do país foi tema de discussão aqui na Câmara. Isso porque o carnaval desse ano ficou marcado por 2 acidentes que vitimaram uma pessoa e deixaram dezenas feridas. Por causa dessa tragédia, uma comissão especial foi montada para articular melhorias para o evento. A comissão especial, que trata a relação entre o poder público e o carnaval, divulgou o relatório final. Para o vereador Tarcísio Mota, que presidiu os trabalhos, ainda há muito para ser feito. Nós estamos propondo que o carnaval não pode mais ficar restrito a uma ideia de um grande evento, um evento de turismo. Ele é a maior manifestação cultural da cidade. Portanto, ele precisa vir para a Secretaria de Cultura, que precisa criar uma subsecretaria de carnaval específica. O relatório trata sobre o carnaval de rua e o espetáculo apresentado no Sambódromo. Uma das recomendações é a de aumentar a segurança na avenida. Isso porque nesse ano morreu uma pessoa e dezenas ficaram feridas em acidentes nos 2 dias de desfile. Se for necessário reeditar a comissão no ano que vem, faremos novamente para poder ouvir mais gente e verificar quais serão os avanços e os retrocessos que o Carnaval de 2018 pode ter.
E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até a próxima.